Estou cheio de dor de costas. Tenho a coluna cheia de bicos de papagaio e artrose. Irei explicar realmente esse mecanismo, irei explicar realmente o que é que são bicos de papagaio, irei explicar porque a formação de artrose. Terceiro vídeo do tema discopatia, o último será a abordagem na discopatia. Neste vídeo irei falar sobre as três restantes discopatias, explicar o mecanismo de artrose da coluna, o que é que são isto dos bicos de papagaio, o mecanismo de formação, a durabilidade e possivelmente uma intervenção cirúrgica, tipo de dores, tipo de mecanismos esses que podem levar realmente a um mau jeito por as três discopatias, que são a degeneração discal, isto é a protusão e uma hérnia, que já falamos no vídeo anterior, e aí sim colapso discal e degeneração discal com artrose ou osteoartrose. Este mecanismo está muito relacionado com posições mantidas. E este mecanismo, lamento dizer-vos que todos nós iremos ter artrose, bicos de papagaio e degeneração discal. Todos nós com a idade. É algo fisiológico e dessa forma o que eu quero aqui alertar é que antes de estarmos nesse grau podemos fazer uma prevenção para que ele não chegue o mais precoce possível. A importância da intervenção osteopática, como também a importância do movimento e da prevenção. Então, o colapso discal, basicamente, ou a degeneração discal, a definição é diminuição da espessura do disco. Este colapso discal tem tudo muito a ver com o efeito da gravidade. Como já vos disse, a posição mantida devido ao mau movimento não vai criar uma boa nutrição discal e daí vai criar uma desidratação. E se mantermos, irá haver uma alteração nutritiva, porque o disco necessita do movimento para criar então o tal processo de difusão, para poder então aumentar a sua espessura e alimentar e ficar realmente hidratado, pode haver então uma degeneração discal. Temos aqui duas patologias que se relacionam uma com a outra. Agora, outro mecanismo importantíssimo a frisar, que é, quando existe realmente uma degeneração discal, poderá haver realmente uma formação de hérnia discal. E é que faz toda a diferença na abordagem osteopática. Posso dizer que 95% das hérnias discais resolve-se com osteopatia, mas a questão aqui tem a ver com a espessura do disco. Quando a espessura do disco é hidratada e realmente está normalizada, e quando existe uma hérnia, portanto aí nós conseguimos trabalhar e dessa forma, em princípio, as coisas irão funcionar. Quando existe um colapso discal, uma desidratação discal e que existe também uma formação da hérnia, eu o que digo às pessoas, da minha experiência prática, da minha experiência como osteo, é, se na primeira sessão não houver uma melhora, aí sim aconselho a pessoa a fazer uma cirurgia. Degeneração discal e degeneração discal com artrose e bicos de papagaio. Como já vos disse, o disco necessita de movimento. Sem ele, não há nutrição. Esta degeneração discal pode ser também por fatores de excesso de movimento também. Há um desgaste e daí cria uma lesão dentro do disco. Mas normalmente tem tudo a ver com posições mantidas. Temos o exemplo, por exemplo, de uma lobar, mas a cervical então, o efeito da gravidade, e também existe este tipo de patologia e cada vez mais
está à venda devido à posição mantida, principalmente na secretária. Em relação à degeneração discal e em relação às degenerações com osteofite, portanto com artrose, o que quero dizer é que, portanto, existe uma degeneração discal, muito bem, aí a funcionalidade do disco não é a mais saudável, porque a função do disco também, apesar de eu frisar no primeiro vídeo que o disco, a função dele era unir as vértebras e amortecer, a função também do disco é ajudar a que haja uma boa articulação, principalmente também nas facetas articulares. E então, se nós temos um disco que não é saudável, vamos haver alterações aqui nas facetas articulares, criando então osteoartrose. E daí criando estas deformações ósseas. Então, a definição da osteoartrose é deformação óssea. A deformação óssea não é nossa amiga, está bem? Apesar de ser um processo fisiológico normal, não é nossa amiga. Porque se houver uma deformação óssea e se realmente haver uma alteração no funcionamento, pois, obviamente, ou está em estado de fixação e aí não dói, ou quando se move, vai haver uma reação. E é essa reação que vai dar dor. Em relação também à parte dos tais bicos de papagaio. Como vocês veem, quando há uma degeneração discal devido ao efeito da gravidade e da nossa fisiologia, ok? O próprio disco ou o próprio corpo vertebral vai haver uma deformação. Portanto, disco e o corpo vertebral. Então vai dar estas pontinhas aqui. Estas pontinhas aqui. Então estas pontinhas, o nome técnico é osteofitos. Como são parecidas com os bicos de papagaio, também é chamado, portanto, bicos de papagaio. Mas o nome técnico é osteofitos. Obviamente que este tipo de lesão, que normalmente em estado normal, que não haja muita atividade, não é uma lesão que dê muita dor, só quando existe movimento. Devido à destruição de um bom funcionamento do disco, destruição das facetas articulares, qualquer movimento realmente que dê, ok, poderá criar então uma reação no espaço muscular e daí a pessoa ficar bloqueada. Normalmente o tipo de dor característica destas lesões é estou a escovar os dentes nesta posição e a pessoa sente traque e ficou ali. E é difícil depois, ok, ir para a extensão. Nós o que fazemos, para o nível osteopático, é dar mobilidade a essa zona para criar uma boa, dentro realmente da má articulação das facetas articulares e da distribuição discal, criar uma melhor mobilidade dentro daquela disfuncionalidade e daquela patologia e daí criar mais mobilidade. Já conseguem se manter na posição de extensão. Em relação à ciática e a este tipo de lesões, normalmente quando existe degeneração discal e, portanto, com artrose e bicos de papagaio, portanto, degeneração é este e com articulares é um grau muito mais crónico, ok? Normalmente não dá ciática. Normalmente não dá ciática. Dá sim aquele mecanismo quando se faz movimento ficamos travados, dá sim um mecanismo em que ficamos travados, depois toma-se um medicamento na zona de lombar, deixa de haver, mas depois existe outros lados que então dores, tem a ver com compensações que eu irei explicar mais tarde. Realmente em relação a este tipo de lesões, o que existe muitas das vezes é quando existe a vértebra está em cima de uma da outra, o buraco de conjugação fica diminuído e pode dar-se uma ciaticalgia bilateral, ok? Bilateral, ou seja, das duas ciáticas. Neste tipo de procedimento, portanto, no lapso discal ou dilatação discal, comédia discal, se não tiver, como já foi referido, alteração da simetologia e do movimento, aí propõe a cirurgia. E em relação aqui a este tipo de lesões de degeneração discal
com a artrose, como já propus a algumas pessoas, é se realmente existe uma dor mantida porque existe o tal movimento, porque normalmente existe a imobilidade, a pessoa está a fazer a sua vida e nunca mais tem dores, mas quando existe excesso de movimento aqui, aí dá as dores, e é o que eu sugiro, ou pode dar a tal ciática bilateral, é a cirurgia. Imobilizar as tais vértebras que dão a compressão, portanto, que estão a comprimir o nervo, fixar, portanto, aumentar, neste caso, a abertura dos buracos de conjugação e depois fixar. E daí não move. E não mover, não informa, não há dor, tudo vai bem. Mas ter atenção agora, qualquer ação cirúrgica, a meu ver, não quer dizer que o problema esteja resolvido. A intervenção cirúrgica é uma intervenção altamente viável, mas após a cirurgia, estamos a falar após de cicatrizar os tecidos, convém haver uma prevenção osteopática, porque em relação à hérnia existem mecanismos adaptativos, ou seja, antes de haver hérnia e depois da hérnia, estamos a falar da tal dilatação discal, e com hérnia, e daí que há uma ciaticalgia, e temos de realmente melhorar, não só aqui, mas noutras partes, como também quando existe então uma fixação das duas vértebras, obviamente que as vértebras de cima ou de baixo vão haver uma adaptação a essa situação e pode criar também uma nova lesão. Portanto, lá está, prevenção. Em relação à cervical, este tipo de patologia também está muito relacionado com a posição mantida, como já vos disse, devido ao efeito da gravidade, mas também está muito relacionado com o stress, tá bom? E o stress ativa, a maior parte das vezes, o esternocleidomastoideu e o trapézio são altamente sensíveis porque têm uma inervação dos pares cranianos, daí são sensíveis ao sistema, neste caso emocional, porque tem muita relação com a ativação do parasimpático e do simpático, se atuar, depois aumenta mais a tensão nesses músculos e cria mais, então, portanto, compressão e imobilidade. Tá bom? Este tipo de patologia, normalmente esta rigidez, como já vos disse no primeiro filme, existe realmente uma abdominal influencia a coluna, como também a própria rigidez da coluna também pode influenciar os outros mecanismos. Então, quando nós temos uma rigidez lombar, ok? Como não conseguimos fazer a extensão corretamente, pode haver um excesso de trabalho no quadríceps e criar então dores de joelhos, normalmente na parte da frente ou na região interna da pata de denso. Da mesma forma, quando existe realmente uma ciática, em que a ciática neste caso é à direita, o que faz é aliviar onde está realmente a compressão discal, estamos a falar do colapso discal ou dilatação discal, uma rotação, ok? Depois, após a cronicidade, após realmente desinflamar a hérnia, estamos a falar sem cirurgia, mantém-se aqui, ok? Porque há colagênio, e este mecanismo, ao ser mantido, verifica-se um umbigo ligeiramente, neste caso, portanto, não alinhado, existe uma translação da anca e pode criar, muitas das vezes, normalmente, dores laterais, por exemplo, uma trochanterite, ok? É uma dor na região da faixa lata, ou até mesmo se uma hérnia, uma própria artrose, ok? Degenerativa, que vai fixar e que se fixa mais neste componente articular, nesta amplitude, poderá também criar então as tais reações musculares laterais, e as pessoas muitas vezes ficam confusas, laterais não só, também pode criar também cá atrás e nos isquiotibiais também.
esqueci-me de dizer porquê, porque a pessoa está muito autorizada e tem que recrutar muito a parte de trás como a parte da frente, daí a dor nos joelhos à frente, como também na parte do glúteo e do isquiotibial, portanto, autoridade esquética. E aqui estas lesões, portanto, como estava a dizer, laterais, tem muito a ver com este mecanismo de lateralização, pode criar então uma inflamação, pode criar uma dor e é confundida muitas das vezes com ciática. Dá-me aqui no glúteo, pronto, é ciática. Não, a ciática, a definição de ciática é dor ao longo de todo o percurso do nervo, que vai da parte, neste caso, se for uma compressão ciática de origem, portanto, de hérnia discal. Portanto, vai da parte lombar, neste caso, até ao bico do pé. Se for só localizada aqui, pode não ser ciática, ou se for realmente localizada mais externamente, pode não ser uma ciática. Está bem? Se for realmente uma dormência anterior, aí pode ser outro nervo, o nervo femoral. Está bom? Ok? Pronto. Este é um mecanismo de defesa do corpo. O meu objetivo é explicar às pessoas, para que as pessoas também possam perceber o que é estes nomes técnicos e o que é que muitas das vezes os profissionais, quando falam de um determinado nome, saber o que é. E agradeço-vos muito e o resto boa tarde.